Boa tarde, professora. Meu nome é William, eu faço letras português e eu queria fazer uma reflexão sobre as línguas, a cultura e o processo de globalização que está ocorrendo ultimamente, levando em consideração a culturação dos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento. Eu estava numa aula de tecnologia em sociedade e o professor estava dando o tema de tecnologia e comunicação. E ele acabou falando de uma situação, hipoteticamente, muito interessante que me chamou bastante atenção, que as línguas estão desaparecendo, isso é fato, e que em 10 anos, mais de 2.500 línguas desapareceriam, seriam extintas, e apenas 10 ou 12, não em 10 anos, mas um futuro distante, apenas 10 ou 12 línguas seriam faladas mundialmente. Falar que 10 ou 12 línguas serão faladas mundialmente significa que as outras línguas deixarão de existir ou serão secundárias, menos elas sendo a língua maternal. E o que isso tem de consequência, né? Consequência é que muita parte da cultura ela vem da língua. E se a gente acaba deixando ela de lado, a gente acaba negando nossa cultura e assumindo a cultura dos outros. E esse processo ele tem muita consequência justamente por causa do poder econômico e político dos países com mais economia e mais força, né? E também tem uma consequência também interna dos próprios falantes daquela cultura. Porque como Marx Wagner disse em seu livro Preconceito Linguístico, muitos falantes, pelo modo de ensinar a língua, muitos falantes acham ela difícil, inferior, né? Eles acabam perdendo o interesse pela sua própria língua, ou seja, pela sua própria cultura, enquanto que línguas como o inglês elas acabam sendo mais fáceis e acabam tendo mais atenção pelos próprios falantes da língua portuguesa, né? Que é uma língua mais fácil, é uma língua mais bonita, muita gente acha isso, né? E também a mídia ela tem um grande fator por causa que se ela mostra apenas qualidade lá fora e apenas nossos defeitos aqui dentro, logicamente as qualidades vão chamar mais atenção, né? Sendo que ela podia publicar, né, mais cultura, assim, literatura, música, coisas boas e não apenas política, corrupção, desastre, morte, fofoca, esses tipos de coisa. Também é interessante pensar num ponto em que muitos empregos ultimamente eles estão pedindo que a pessoa seja bilíngue, né? Que ela fale pelo menos mais uma língua. E essas pessoas que falam duas línguas, elas acabam tendo uma vantagem naquela que pode falar apenas uma língua, né? O que mostra que certa parte, não tão grande assim, mostra uma leve o que de certa forma mostra uma leve inferioridade na nossa língua materna sobre as outras línguas, né? Mesmo que isso não seja muito explícito, mas acontece sim uma certa influência. As consequências que acabam tendo é que os grandes países, né, eles acabam colocando sua cultura, seus hábitos, seus costumes, sua religião dentro desses países, eles acabam de certa forma se tornando poderosos, né? Como se fosse um sistema de colonização indireta, por assim dizer. E as pessoas que têm essas línguas botadas de lado, né? Deixadas como inferior, elas acabam perdendo muito processo de sua história, muito processo de quem elas realmente são. Por exemplo, Brasa, que é uma banda brasileira que ela fala muito dos trabalhadores, né? E ela tem muito foco no Brasil em si, que fala muita coisa boa do Brasil. Na música Qual é o Rosto de Deus, eles falam bem assim, ó, cada um que sobrou de ontem, o que juntou de tudo, diretor, protagonista e roteirista do seu mundo. Isso mostra que a história nossa, né, ela vem muito muito antes da gente aparecer aqui, né? Ela vem de certa forma já imposta
na cultura que a gente vive e nas pessoas que viveram essas culturas, que cada um deixou um pouco nessa cultura, que foi moldando ela aos poucos ao longo dos anos, e as pessoas que começaram a chegar nessa sociedade, elas foram pegando esses poucos e se tornando cada um diferente. Se todo mundo falar uma língua, todo mundo vai ser, de certa forma, igual, por assim dizer. Existirá apenas uma cultura dominante e essas pessoas elas perderão suas singularidades, né? Que elas serão meio que deixadas de lado. Caetano Veloso, ele também tem uma música chamada Língua que fala a importância de ter uma língua própria, né? E nessa música ele tem um verso que é bem assim, ó, minha pátria é minha língua, que significa basicamente que o território que a gente vive, ele pode ser conquistado, ele pode modificar muito rapidamente, principalmente com o poder bélico que existe dos outros países, né? E a minha pátria é minha língua, ou seja, que a única coisa que define realmente eu, minha nacionalidade, eu ser daquele lugar é minha língua materna. Porque eu fui exposto a ela faz muito tempo, eu me moldei nela e eu vivo a partir dela, eu trabalho a partir dela, eu produzo a partir dela. E ele também acaba fazendo uma crítica, né, com o verso: sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem, que seria justamente aquele processo de antropofagia, né, aconteceu na semana de 22, que seria mais ou menos consumir a língua para se sobreviver. E quando você consome a língua, você acaba tendo uma dominância sobre as outras línguas e as outras pessoas são obrigadas a aceitar aquilo, né? Então ele acaba falando que hoje em dia é tudo uma luta de sobrevivência, né? Se você domina, se você tem mais influência, você acaba sobrevivendo. Foi o que eu meio que entendi desse verso dessa música. Então, é basicamente isso, né, que eu queria trazer hoje, que é esse processo muito interessante de se pensar, que envolve a cultura, né, a aculturação e a nossa língua, né, que a falta que faz a influência de mostrar o lado bom da nossa cultura, né, a falta que faz de mostrar a falta que faz de mostrar o lado bom da nossa cultura, né? E as consequências que acaba trazendo a gente não dar valor à nossa cultura e sempre acaba querer o outro, né? Sempre acaba querer trazer o outro porque a gente acha que o outro é melhor, mas na real que não é. Que cada cultura, né? Cada língua tem suas singularidades, seus defeitos e suas qualidades. E a gente tem que aprender a ver as qualidades, né, de nossa língua e persistir para que ela continue e influenciar as outras línguas, principalmente aquelas que não têm mais força, como as indígenas, como aquelas que estão desaparecendo, a persistir. A consequência que a internet está trazendo, né, ela também pode ser uma solução, porque ela expande, né, a acessibilidade de outras pessoas acessarem aquela língua. Então, se a gente conseguisse fazer algum projeto, né, alguma coisa que aumentasse a influência, que aumentasse o interesse das outras línguas, né, e não o interesse das línguas sempre grandes, a gente poderia acabar aumentando até o número de letras. Então é isso, basicamente. Muito obrigado e tchau, tchau.